Bem-vindo ao F5 da semana. Nesta semana a gente tem vinil, parkour, RPG pixel art, nostalgia nos anos 90 e um horror psicológico que vai fazer você questionar se aquele apartamento barato realmente valeu a pena. 5 jogos, 5 histórias completamente diferentes. É hora de apertar o F5 e atualizar a sua lista de jogos. Vamos começar com o que pode ser o favorito emocional da semana. Mixtape é sobre 3 amigos na última noite do colégio, Rockford, Slater e Cassandra. Eles estão indo para uma festa e no caminho a música começa a tocar. E os 3 mergulham nas memórias de tudo que viveram juntos. Cada música abre uma vinheta, um momento na adolescência deles. Andar de skate de madrugada, ir num parque de diversões abandonado à noite, o primeiro beijo, a última conversa antes de tudo mudar, e você joga através dessas memórias. Cada uma com uma mecânica diferente, cada uma com uma música diferente. A trilha sonora é absurda. Joy Division, Smashing Pumpkins, Iggy Pop, The Cure, são músicas licenciadas de verdade. E elas não são decoração, elas são a história. Cada faixa foi escolhida para dizer exatamente o que aquela memória significa. Visualmente, o estilo lembra Into the Spider-Verse, aquela mistura de quadrinho animado com movimento real. É lindo de um jeito que parece feito para você pausar e só olhar, mas precisamos ser honestos. O jogo não tem combate, não tem progressão de personagem, não tem rejogabilidade óbvia. É uma experiência narrativa e emocional do começo ao fim. Se você cresceu nos anos 90, gosta daquela nostalgia da época ou de jogos que te fazem sentir alguma coisa diferente, Mixtape pode ser exatamente o que você estava esperando. Disponível para PC, PS5, Xbox e Switch 2. Segundo jogo, Motor Slice. Esse foi feito por um estúdio brasileiro, a Regular Studio. É o segundo jogo deles. O primeiro foi Togs, aquele joguinho de empilhar cubos. Agora eles foram completamente em outra direção. Você controla uma jovem chamada Slicer. A missão? Entrar numa mega estrutura abandonada, destruir todas as máquinas e sair. Parece simples, mas não é. A movimentação é inspirada em Mirror's Edge e Prince of Persia. Parkour fluido, corrida pela parede, escalada e saltos impossíveis. Mas o ingrediente original é a motosserra. Ela não é só arma. Você afinca em paredes específicas e usa o propulsor para se mover por elas. E os chefões? São máquinas gigantes, tratores, trens, empilhadeiras corrompidas. Você não só luta contra eles, você os escala, como em Shadow of the Colossus, mas numa mega estrutura de concreto e ferrugem. A filosofia do combate é brutal. Um golpe mata você, um golpe mata o inimigo. Essa igualdade de letalidade faz você estar sempre presente. O jogo tem 9 capítulos e dura em torno de 8 horas. Termina no momento certo, com aquele gostinho de quero mais. Está disponível no PC, PS5 e Xbox. Tem demo disponível na Steam para testar. Terceira dica da semana, e essa é para quem quer algo completamente diferente. Waxheads é um simulador de loja de vinil. Você é o funcionário mais novo da Repeater Records, uma loja lendária que está tentando sobreviver num mundo que abandonou o disco físico. A mecânica central é simples e viciante. Clientes entram com pedidos vagos e emocionais. Preciso de algo que soe como uma terça chuvosa com guitarras distorcidas, ou que música você daria para alguém que acabou de terminar um relacionamento. E você então precisa vasculhar o acervo da loja para encontrar o vinil certo. É quase um jogo de dedução. Você escuta a vibe do cliente, lê os sinais e faz a recomendação. Quando você acerta, parece genuinamente satisfatório. Quando você erra, o cliente vai embora e você sente. A loja tem mais de 80 discos para descobrir e mais de 60 personagens. Cada um com gostos, histórias e dramas próprios. Tem até uma trama envolvendo a dona da loja, Morgan, uma ex-rockstar dos anos 80 com um passado complicado. É um jogo cozy com atitude. Disponível no PC, PS5, Xbox e Switch.
Esse é para quem curte RPG de ação. Alabaster Dawn é feito pelo mesmo estúdio de CrossCode. E se você jogou o CrossCode, você sabe o que isso significa. Se não jogou, anota aí para jogar depois. A história começa com o colapso de um mundo. Meteoros caindo, monstros surgindo, deuses desaparecendo, e você joga como Juno, a escolhida renegada, que acorda num mundo em ruínas com uma missão impossível: despertar a humanidade e quebrar a maldição de Nyx. O combate é rápido, preciso e profundo. Não é só apertar botão. Os chefões exigem que você aprenda os padrões, use o ambiente e combine habilidades. O que chama a atenção imediatamente é o visual pixel art 2.5D, mas numa qualidade que parece ilustração pintada, com movimentos de câmera durante cutscenes cinematográficos. O jogo está em acesso antecipado. A versão de lançamento cobre até o meio do segundo capítulo, cerca de 10 horas de conteúdo. O estúdio prevê cerca de 2 anos de desenvolvimento até a versão completa. A base é sólida, a fundação é impressionante, e quem jogou o CrossCode sabe que esse estúdio entrega. Se você tem paciência para um jogo que ainda está crescendo, esse é um dos mais promissores do ano, por enquanto disponível apenas para PC. E por último, o mais assustador da semana, Dread Neighbor. A premissa é simples e angustiante. Você é uma jovem que acabou de se mudar para um apartamento barato, corredores estreitos, luz fraca, cantos sempre úmidos. E desde o primeiro dia você tem a sensação de que não está sozinha. A rotina parece normal: alimentar o gato, ir trabalhar, dormir, acordar. Mas a cada ciclo, algo muda. A porta do armário que estava fechada agora está aberta. Uma mancha no teto que não estava lá ontem, olhos entre as frestas da parede. O jogo usa um sistema de loop progressivo. As mesmas cenas se repetem, mas com mudanças sutis que você começa a notar. E quando você percebe que percebeu, o medo já se instalou. O jogo é inspirado em PT, aquela demo cancelada do Silent Hill que todo mundo ainda lembra. Mesma ideia de horror doméstico, de ambiente familiar que vai ficando errado aos poucos. Se você gosta de horror psicológico, esse é prato cheio. Disponível apenas para PC via Steam. Uma semana com menos nomes grandes, mas sem deixar de apresentar surpresas. Deixa nos comentários qual desses você vai jogar primeiro. Se curtiu esse F5 da semana, deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Toda quarta, F5 Reboot. Toda sexta, F5 da semana. Para dar um upgrade no setup, dá uma olhada no comentário fixado. Links com ofertas especiais atualizados toda semana. Um abraço e até a próxima.